Bom dia, meus amigos. Ainda estou aqui, ó, me deliciando com a shakshuka, que hoje teve shakshuka especial, com a presença especial do nosso amigo Vitor Dweck. Vamos começar o estudo, gente. Estamos aqui com o Vitor Dweck, que é que gentilmente e calorosamente aceitou o convite para fazer o estudo dessa paraxá, um tanto quanto espinhosa, chamado Tasria Metzora. Vitor, ele é engenheiro elétrico, ele tem uma especialização no Technion e ele é do mercado financeiro. Então, ele tem Masquia da Hazit. Muito relevante. Eu diria que são os anos que mais contam. Estava chegando. São os anos que me fizeram me ligar à área, né? Inclusive. Educação não formou. Exatamente. Então, assim, vamos ver o que o Vitor nos traz sobre essa paraxá e, na sequência, vamos abrir aqui para o habitual debate, troca de ideias e, enfim, levarmos coisas boas para o nosso dia a dia, para a nossa vida profissional, familiar, congregacional, enfim, em todos os sentidos. Vitor, obrigado. De nada. Obrigado a você pelo convite, Vitor, mais uma vez, meu xará. Hoje aqui a recepção foi calorosa, o Vitor preparou uma shakshuka, não sei quem aí em casa conhece, mas quem aqui está comendo. É uma tradução que eu gostei de um restaurante carioca, é ovos marroquinos. Já soube que tem gente aí de Belém. Eu também, minha família, minha mãe é de Belém, então tem um lado aqui sefaradê na alimentação, que são os ovos marroquinos. Vamos lá. Paraxá dessa semana, a paraxá conjugada de Tatsria Metzorá. Vai dar um foco em você aí. Ah, boa. Degustem à vontade, eu depois vou comer com certeza mais um pouco desse ovo gostoso. A paraxá dessa semana, Tatsria Metzorá, é uma paraxá conjugada, né? Que começa, que eu tentaria resumir as duas, numa paraxá onde a gente vê bastante conflito entre o que é puro e o que é impuro. O que é tamé e o que é taor. Tamé, no caso, impuro e taor puro. A gente começa a paraxá, tá, já dizendo o seguinte: o Cohen, no caso Aaron, ou os Coanim, os descendentes de Aaron, vão ter a tarefa de julgar diversas situações de impureza, principalmente ligadas a manchas na pele. Tá? A paraxá começa especificamente falando da questão da mulher que acaba de ter um filho ou uma filha e que naquele momento, logo após o nascimento, ela está impura. Ela está impura, curiosamente, quando ela tem um filho homem, um filho menino, ela está impura por uma semana e depois por mais 33 dias, até ela poder voltar à tenda de congregação. E se ela tiver uma filha, aí dobra, ela está impura por 2 semanas mais 66 dias. A gente já chega lá nas possíveis explicações por que dessa dupla cobrança no caso de uma filha. Depois, a paraxá segue falando das diversas situações onde você tem o que eles colocam como lepra, mas na verdade são diversas situações de manchas no corpo. Tá? Que hoje, se você tentar trazer para os dias de hoje, poderia ser uma psoríase, poderia ser um eczema, até vitiligo. Tá? E são diversos casos onde como é que a pessoa que tem uma mancha tem que se apresentar para o Cohen para ele julgar se ela está pura ou se ela está impura. Se ela está pura, tudo bem, pode ficar com a congregação, com aquele lá. Se ela está impura, ela tem que ficar afastada. Segue, já na paraxá de Metzorá, falando do que seria a impureza da casa, ou a impureza da roupa. Né? A tradução, a coisa mais próxima que a gente consegue conceber seria uma parede mofada, ou uma parede com fungos, né? Uma coisa assim, aquela casa está impura. E a mesma coisa para vestimenta, uma roupa que fica com fungos e que, enfim, vão comendo a roupa e a roupa vai ficando dilacerada. Tá? E por fim,
a Paraxá de Metzorá menciona os fluxos masculinos e femininos. E tanto o que seria o normal para o homem, o sêmen, o normal para a mulher, a menstruação, e também o que seria anormal, algum sangramento feminino que não é da menstruação tradicional e algum fluxo masculino que não é o sêmen. E aí também cita que são situações de impureza, e aí tem todo um tratamento para essa impureza. Tá? Basicamente, então, fiz um resumão assim do que aparece de situações de pureza e impureza. E aí, o primeiro tratamento da impureza é afastar aquela pessoa. Tá? Ela vai ficar fora do acampamento, às vezes até fora da cidade, vai passar um tempo, em geral uma semana, volta, o Cohen volta a analisar. O Cohen aqui tem um papel quase que de médico, né? De fazer um diagnóstico, está tudo bem, pode voltar ou não, fica mais. E tem até uma questão da impureza do toque. O que acontece se você tocou na sua mulher quando ela estava menstruada? Então, o que acontece quando você tocou em alguém que estava impuro? Em geral, no caso do toque, a pessoa fica impura até o final do dia. E aí, por fim, a gente fala da purificação. Como é que você vai fazer, então? Olha, estava impuro, vai voltar a ficar puro, como é que a gente termina o processo? E aí tem um processo de purificação. Bom, estão falando aqui sobre Tazria e essas coisas todas. Vamos abrir aqui para as pessoas que quiserem falar. Quem quiser só levantar a mão. Eu trouxe aqui um recorte também de um estudo do Sachs, que também é uma outra situação muito estranha, assim, a princípio, né? Que quando a mulher dá à luz, né? A parte das questões de dias, mais para a mulher, menos, etc., ela tem que fazer uma oferta que não é uma oferta de agradecimento, não é, né? É uma oferta de reparação de um pecado, né? Aí, assim, o que eu acho interessante é a riqueza assim da nossa tradição, com os vários comentaristas, né? E depois um que o Sachs colocou e outros que a gente pode começar a derivar em função desses outros que falaram, né? Bom, o primeiro foi o Rabbeinu Bahia e o Rabi Shlomo Efraim Ben Aron Lundschitz, ano 1500, tá? Ambos sugerem que o oferecimento de uma reparação pelo pecado é derivado do Jardim do Éden, né? Que quando Deus falou que quando você for dar a luz, vai ser uma luz com muita dor, né? Então, essa dor, ela transborda, assim, inclusive numa reparação de pecado, enfim, uma dor que não só a dor do parto, mas também a dor de estar reparando esse pecado. Ibn Ezra, ele sugere no Talmud que essa é muito legal isso, que durante as horas de trabalho de parto, a mulher deve ficar muito danada e falar assim: eu nunca mais quero ter um filho, eu nunca mais quero chegar perto. Esse do Ezra, né? E aí, por ela ter pensado e expressado isso, vai fazer reparação por ter pensado isso naquele momento. Narmanides fala que é uma espécie de um resgate, né? Um resgate pela pessoa ter sobrevivido, e aí eu concordo, realmente, né, o momento de nascimento é um momento chave, é um momento entre vida e morte. Eu, infelizmente, tenho essa marca, é muito complicado, né? A coisa pode dar extremamente certo, como pode dar extremamente errado. Então, você está ali perto da morte, etc. Quer dizer, você faz uma reparação por isso. Sforno diz que uma mulher fica intensamente ligada aos processos físicos, né, de acompanhar o nascimento, né, que ela fica de fato longe da vida espiritual, né, ela vai muito para, enfim, como é que eu vou cuidar, como vai nascer, como eu vou sobreviver, e ela tem então que reparar isso fazendo Ele nunca foi mãe. Bom,
O Rabi Meir Simcha de Dvinsky fala que é uma injunção, enfim, na verdade também uma oferta digamos assim, de retorno, para que essa mãe retorne a esse ambiente assim espiritual, né? E aí o Rabino Sacks aqui, ele fala assim, olha, sem dispensar nenhuma dessas ideias, né? Ele sugere que essa coisa de Tamei e Taor não é bem pura ou não pura, é pronta ou não pronta para estar perto de Deus, né? Então não é questão latina do puro ou não puro, né? E então essa condição é que ela tem que ser restaurada, né? Bom, aqui o essencial é a gente tentar entender por que essa oferta de pecado, né, essa oferta de reparação, ela não é uma oferta de agradecimento, né? A gente entender que essa questão do nascimento, na minha visão, é realmente um momento crucial, um momento, né, muito chave e quando a coisa dá certa, reparar seria um caminho, né? De qualquer forma, eu acho que isso está completamente... a gente não faz mais isso, né? Acho que faz o Pidyan Ben tem alguma coisa a ver com isso, Rabino Sérgio? Você acha? Não, acho que nenhum dos dois, né? O resgate do primogênito tem uma ligação com isso? Não. Não. Mas, enfim, eu só queria trazer essas situações aqui das interpretações para tentar fazer isso, né? Aqui tem outras interpretações que falam que a criança também não pertence a... Essa é muito legal. Que todo ser humano vai pecar, né? No momento que ela nasce, já se sabe que o ser humano vai pecar. Então, essa oferta de pecado é uma antecipação por tudo que já vai acontecer, por ele ser um ser humano que vai pecar. Enfim. Já nasce com crédito. Já nasce com crédito. A mãe te dá o crédito. O Rabino Sérgio vai falar, né? Vitor, parabéns aí. Eu acho que essa paraxá é realmente espinhosa. O Vitor trouxe alguns comentários. Eu hoje resolvi pegar esse livro para dar uma olhada. Eu ganhei esse livro de um rabino ortodoxo conhecido, Tversky, que fez um trabalho, parece alguns anos atrás, com dependentes químicos. E ele escreveu esse livro, eu ganhei esse livro até da Célia Lerner, grande amiga, que foi também presidente aqui da área, e traz comentários semanais sobre os mais diversos pontos da Torá. E eu achei que abrir isso hoje foi muito coincidência com o que traz o tema. Primeiro, falando dos pecados, ele cita aqui que no Talmud diz que a lepra é devido a 7 tipos de pecados que estão aqui. Mas o que eu acho interessante é que ele falou assim, que eu acho que traz uma luz aos dias de hoje e numa visão dele, talvez ortodoxa, depois deveria a gente tentar entender qual é a nossa visão. Ele diz assim, que no trabalho que ele fez ao longo da vida com dependentes químicos, mais especificamente alcoólatras, ele lidou com situações que as famílias não conseguiam lidar com a pessoa, e a pessoa não queria se tratar, e colocava a família em situações muito difíceis. E ele estende isso também para outro tipo de situações, como violência doméstica, enfim, situações complicadas familiares. E aí ele faz um paralelo com a questão aqui do sacerdote, né? Da mesma maneira que o sacerdote olhava e tomava uma decisão, que o rabino, nessa questão, ou os amigos, ou a família, tem a obrigação de fazer com que a pessoa se trate, ou, não sei se a palavra certa é isolar, mas não ficar omissa a essas situações, quando infringe um mal aos outros em volta.
Então, eu queria trazer essa consideração e ouvir até a visão do nosso rabino, como é que o judaísmo reformista, se tem algum ponto de como é que lida com essas questões e que hoje no mundo está se tornando muito mais à tona, principalmente a questão, por exemplo, da violência à mulher, né? A Federação em São Paulo faz um trabalho nesse sentido mais educativo. A VITS aqui no Rio está fazendo isso também já teve na pauta da FIES. Então é isso que eu queria trazer como dado atual, fazendo um comparativo. Obrigado. Quer falar? Bom, eu não consigo, não é não levar a sério, mas eu não consigo me fixar nessas coisas dessa antiguidade remota nossa, porque, obviamente, as pessoas não tinham o conhecimento que nós temos hoje e pensavam diferente. E eu fico um pouco... Eu não gosto quando eu ouço essas interpretações rabínicas aí, por exemplo, que o Vitor trouxe, que a única frase razoável aí foi a explicação do Narmânides. Não só aí, mas aqui também. O resto, a gente... Eu não quero ser desagradável, mas eu acho que a gente ficar se torturando em torno de coisas, mais uma vez, em torno de coisas que se falou há 3.000 anos atrás ou mais, sem o conhecimento que nós temos hoje. E se a gente, por exemplo, escorregar para essa história de que a mulher, quando nasce uma mulher, em geral, se escorrega para essa história, quando nasce uma mulher, são 66 dias que a mãe não pode, fica impura, e não é que ela não fica impura, mas ela não pode se relacionar com o grupo, e com o menino são só 33 dias. Isso tudo, quer dizer, a gente sente, o que a gente pode deduzir daí é que, naquela época, as pessoas ficavam assustadas, tudo aquilo do nascimento, que até hoje, para nós, é um mistério e é uma coisa muito falada, e a amamentação, e a cesárea, e a menstruação, e não sei o quê. Imagina há 3.000 anos atrás. E a menstruação realmente é uma coisa esquisita. Para mim, é meio que Deus aí esqueceu, como construtor, de fazer alguma coisa. Porque a mulher fica sujeita todo mês a usar alguma coisa para ela não vazar. É a realidade, tá? É estranho, é estranhíssimo isso. Não tem comparação. Então, isso realmente é uma coisa assustadora e é relacionado com o parto, e o parto em si, como diz Narmânides, é assustador mesmo, né? Hoje em dia não tem tanto tempo, apesar de que a cesariana já existia há muito tempo, mas não tem tanto tempo que se tornou raro a mulher morrer de parto. Antigamente era muito comum. O viúvo ficava cheio dos filhos e arrumava uma outra mulher só para cuidar daquela criançada, aí tinha mais alguns filhos, até que essa mulher também morresse.
Aí, quer dizer, a gente se debater um pensamento do passado assim, eu acho que é um pouco perda de tempo. E fazer comparações também, o que aí significa castigo ou reparação. É um absurdo isso da reparação, né? Mulher só. Quer dizer, acho que a gente devia mais assim ir pelo Tversky, por exemplo, que a gente já estudou muito aqui em Priscas Eras, né, Germano? Tversky, lembra? Que era um homem inteligente, parece que ele era psiquiatra, né? Tversky. Pois é. Nós estudamos ele aqui anos. Inteligente e sensível. Acho mais interessante. Então, Obrigado. já falei. Obrigado. Maria Eduarda, Bino Sérgio. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro, bom dia. E agradecendo ao Vitor também por ter... Aliás, um por ter trazido o estudo, outro por ter trazido a comida. Enfim, a gente tem uma gangue de Vítors aqui, abençoadamente, uma gangue Tov, né? Uma gangue do bem, que trazem as coisas boas para a gente. Bom, em primeiro lugar, fui falar outra palavra, pecado. Pecado. E, no entanto, essa palavra não faz muito parte da teologia judaica. A palavra pecado. A gente acaba traduzindo assim, inclusive no nosso Marzor, no livro, né? Por que o Marzor? Porque é o livro de oração do Yom Kippur, Rosh Hashanah Yom Kippur, onde a gente recita o Vidui, que é a confissão dos pecados, está lá escrito. Mas a tradução que eu entendo como mais correta seria das transgressões. Embora lá a gente está lá, pecado mesmo. Então, se a gente repete a palavra pecado, a gente está seguindo a tradução do livro de reza que a gente utiliza no período de Rosh Hashanah Yom Kippur. Mas a diferença de pecado e transgressão é substancial. Pecado seria o que é imutável, a imutabilidade do equívoco, ou a propensão já de ser fruto do pecado. E na visão judaica, respeitando qualquer visão distinta, primeiro, nós não somos frutos do pecado. Somos frutos da vida, do amor, enfim. Tá? E segundo, não há imutabilidade do equívoco. Se houvesse imutabilidade, Yom Kippur não precisaria existir. Né? Yom Kippur. E o que seria de uma congregação sem a fala, a fofoquinha, ou sem Yom Kippur, né, que é o grande central momento litúrgico. Não é o único, evidentemente, mas tem toda uma centralidade específica mundo afora. Então, assim, a palavra que muita gente usa é het. Até tem o vidui, o grande, al het shehatanu lefanem bara. Het significa errar o alvo. Né? É uma transgressão. E o que é transgredido pode ser esperançosamente reparado. Aí tem toda a tchuvá, todo o processo de... como que fala tchuvá em português? De arrependimento e de retorno. E dentro dessas transgressões, né, quando a gente tem até o outro vidui, achamno, bagadno, gazalno, depois dibarno dof. Dibarno, que vem da falar, né? A fala. E se a gente decupar grande parte do que das transgressões que lá estão relatadas são referentes à fala inapropriada, ao uso inadequado, como foi falado aqui, de Lashon Hará.
né? E a Lachonará é um erro, é um equívoco que machuca muito, machuca. E por isso, muito cuidado com a palavra dita, porque ela, uma vez lançada, tem até o provérbio é que nem a flecha, você já lançou, já não tem mais controle sobre ela e não sabe o quanto ela vai poder ferir. E é muito cuidadoso, por isso esse muito cuidadoso. E reparar a fala equivocada é um desafio quase, muitas vezes, impossível, porque uma fala ela vai disseminando. Isso numa época que ainda não havia Twitter, não havia Facebook, não havia etc, 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 etc. Instagram, né? Então, mas já tinha um provérbio. O que você fala dentro da geografia do centro, o que você fala em Roma é escutado em Damasco. Eu não sei se o provérbio começa em Roma, acaba em Damasco ou vice-versa, mas não faz diferença. Hã? Pode ser em Roma, porque era, não, tanto faz, mas a ordem dos pontos não altera o. Não altera. Então, assim, era uma preocupação num tempo em que nem havia toda essa disseminação de comunicação tecnológica como a gente tem, de cuidado com a fala, porque isso vai disseminando e a gente já não sabe o alcance que ela tem e a reverberação que ela tem também no respeito a uma reputação. Reputações, dignidades são quebradas, etc, etc. E com quem conta um conto aumenta um ponto, diz o provérbio. Então isso é uma preocupação muito forte dentro do judaísmo. E até aquela coisa assim, eu tenho um segredo, vou falar para você, não conta para ninguém. Danou, né? Tem um segredo, porque daí o outro também vai contar. Eu tenho um segredo, eu vou falar para você, me contar, mas você não fala para ninguém, tá? E eu tenho até fatos recentes que aconteceram que uma pessoa, eu falei, que uma pessoa falou para outra, mas eu só contei para ele, que nem mora no Rio. Falei, como hoje isso fizesse diferença, né? E já chegou aos recantos do Brasil e aos recantos do mundo, porque hoje não tem mais recanto, né? Qualquer lugar acho que até o Himalaia é alcançável, não só por alpinista, até pelas palavras. Então, isso é muito fundamental. Agora, o que às vezes é necessário falar, o que não é necessário falar. Tem um caso bastante conhecido, quer dizer, bastante conhecido, não estou dizendo que todo mundo conhece, mas é divulgado historicamente, de uma psicanalista, Helena Bessermann, né, que é mãe até do Bussunda, e do outro, do Sérgio Bessermann, que é um economista muito relevante, muito também ligado à questão da ecologia, etc. Ela era uma psicanalista e isso eu estou falando é segredo, porque foi compartilhado muito. E a sessão de uma psicanálise é uma sessão vedada ao sigilo, né? O que um paciente fala ao seu psicanalista tem a ética do psicanalista de não falar, que não é só do psicanalista, do rabino, do advogado, do médico, e talvez até do analista financeiro, né? São N atividades que a gente tem que manter o sigilo. Mas ela tinha como paciente alguém, na época da ditadura militar, que confessou, eu não sei todos os detalhes, mas é um torturador e tal. E aí, o que ela faz com isso? E aí a gente pode depois pesquisar no Google o que ela fez, o que aconteceu, porque de um lado, a ética do sigilo. Do outro lado, qual o limite desse sigilo? Fala ou não fala? Né? Assim, qual o limite? Então, esse é um pequeno exemplo de situações muito... assim, qual o limite do não falar e do falar? Né? E aí tem toda uma ética judaica que tenta elaborar esse limite. Dentro dessa judaica, muito do Mussar, da literatura de Mussar, que propõe no mês que antecede Rosh Hashanah Elul um desafio enorme, Shmirat Lashon, que é
a guarda da língua, né? Seria a guarda da língua não falar nada, né? Ou se poupar só o minimamente essencial, acredito, né? Como fazer isso? É uma disciplina muito grande, né? A gente se conter, a tentação de falar, da fofoquinha, do comentário, né? Vem desde criança, né? Desde criança, não sei o quê. E como a gente mantém isso? Talvez não sei como a gente faz o Shmirat Lashon, que o conceito é bonito, a prática é difícil, mas acho que o antídoto vem da Lashon Atov, né? De buscar palavras, de fortalecer o lado bom, de enaltecer o lado bom, que inclusive quanto mais a gente fala coisa boa, mais o bom aparece, né? Aquela coisa de pichar muito, estigmatizar, rotular, falar mal, afunda. Falar bem, sem mentir necessariamente, né? Mas assim, falar bem levanta. E eu acho que esse é um ponto muito importante, falar bem, tentar ver o lado bom até das coisas ruins, porque isso amplia. E finalmente, o último ponto aqui é da língua. Tem a expressão, ontem eu fui falar do parto, né? Tem aquela expressão, isso parece um parto, né? Claro, eu não dei diretamente a luz, quem deu foi minha esposa, então estou falando por mim, mas na sala de parto foi o momento talvez mais sublime que eu vivenciei, né? Aquela coisa assim, se existe alguma dúvida sobre a questão divina na sala de parto ali, eu achei a maior bênção possível, né? Minha esposa deu algumas, provavelmente falaria alguma coisa diferente, nunca perguntei, né? Fiquei com o resultado final, né? Mas assim, mas o parto também que a gente dá luz, é uma coisa, eu falo a gente porque, claro, a mulher fisicamente tem o parto, mas eu acredito que o homem que está ali também, né? Não. Ser míope tem uma vantagem, você tira o óculos e parece que está enxergando, né? Está olhando bem, está atento, né? E aí também recita o Shema, a gente tem concentração. Não, brinca, né? Está em concentração, recita o Shema. Não, eu não desmaiei, não. Eu não desmaiei, não. Tava assim, bem contente. E queria ver mesmo, tá? Então, assim, como a gente fala, a ideia do parto, a expressão parto, parece assim uma coisa tudo negativo. Tem, claro, suas dores, né? Para uma mulher que dá luz, mas também a gente pode ver assim, porque a gente não fala que o parto é uma experiência maravilhosa que traz a bênção maior, nossos filhos, a esse mundo, né? Então, a língua também ela ganha conotações e variações, tá? Eu acho que a gente também pode retrabalhar a linguagem que a gente tem. É um desafio muito grande, é um desafio bastante complexo. Mas a língua também tem essas interpretações e essas e recapturar a linguagem e seus significados, tá? Para a gente tentar construir mais uma Lashon Tov, sem negar os problemas, mas não enveredando para uma Lashon Hará. Então, é isso. Oi, gente, bom dia. Quando eu li a Paraxá, vou mudar um pouco de assunto, mas quando eu li, a primeira coisa que eu pensei na questão da nidá, do isolamento, foi uma questão profilática. A Janete falou, né, lembrou, é uma questão histórica também, a gente está lendo um texto histórico. Então, acho que é importante pensar que quando a mulher dá à luz, ela está vulnerável, ela está dividindo anticorpos, está nutrindo uma criança. No leite materno tem todos os anticorpos que você vai transmitir para o bebê.
Então, acho que também é interessante pensar essa questão de um isolamento, assim, a questão de estar sozinho, isolado é ruim, mas ao mesmo tempo, naquela época eu acho que seria importante para, como posso falar, para proteger também a mãe e a criança, sabe? Então, muito rápido, mas era só uma questão que eu achei legal de pontuar. Tem a Janete. Hein, Janete? Ah, Maria Eduarda falou. Hein, Janete? Eu estava querendo fazer um Lachonatov trazendo essas várias coisas. Esse último que eu falei, que eu achei muito simpático, é do Kohelet, do Eclesiastes, que é essa interpretação que é um pecado, é uma reparação antecipada pelos pecados futuros, né? Não, eu entendi, mas assim, para mim o fenômeno são as... Não, eu também não gosto, assim. Não é inteligível para nós. Não. Sim. A gente sempre tem que pensar nisso. Não é inteligível para nós hoje. Inclusive, a gente não tem capacidade de criticar. Quando a gente critica, a gente também escorrega, porque a gente não tem a cabeça. Eu não tenho a cabeça do meu avô, que eu nem conheci, lá na Alemanha. Como é que eu vou ter a cabeça do meu antepassado de 3.000 e tantos anos atrás? Agora, só um reparozinho, Leonardo, é que quando se fala em pureza e impureza na Torá, não está falando de sujo ou limpo, está falando de pureza ou impureza ritual. Espiritual. Não tem nada a ver com lata de lixo, sujeira, entende? Nada disso. É só ritual. É isso. Agora, eu queria lembrar também, eu não consigo mais reproduzir, mas a menina que fez, eu não estou mais guardando o nome, que fez, não, a menina que fez, a Cláudia Girotti. Foi. Ah, ela está aí? Estou aqui, estou ouvindo, já. Cláudia, eu não consigo reproduzir o que você falou, mas eu gostei demais. Talvez você pudesse dar um teco aí do que você falou. Foi muito bom. Bom, vou tentar, vou falar. Deixa eu aqui botar meu óculos, estou sem óculos, eu não consigo nem apertar o negocinho aqui, peraí. Bom, mas. Um minutinho, gente. Será que a Janete me chama? Deixa eu botar meu óculos aqui, assim, senão eu não enxergo para poder falar. Eu acho que um pouco do que eu. Até apertar aqui, pronto. Colocar. Oi, gente, tudo bom? Não, na verdade, um pouco do que estava sendo, do que o Vitor falou e que você falou, eu coloquei no que eu escrevi essa semana, da gente ter o distanciamento exatamente do ipsilitris da Paraxá. E tentar ver com os olhos de hoje o que seria, o que poderia ser de significativo essa questão da purificação. Que a gente se purifica, quando a gente vai fazer, busca. A gente sabe que algumas vezes a gente fez algumas coisas erradas, a gente tem noção da gente, né? Então, acho que tem a ver também com a questão da transgressão, com a reparação, mas num sentido menos tão culposo, não é, a palavra não é culposa, porque culposo né? Até do próprio. Mas, como você falou com menos apego ao que foi escrito 3.000 anos atrás, mas assim, ter uma visão um pouco mais distanciada da escrita e trazer para os dias de hoje. E que eu acho que dentro, pelo menos que eu entendi, né, que essa Paraxá, ela fala um pouco sobre governança espiritual, sobre formas da gente lidar quando existe alguma situação que não é um todo, mas é um estado de impureza, alguma coisa que a gente precise de um afastamento, como é que a gente pode lidar com esse afastamento e se purificar também, né? O silêncio pode purificar. Então, eu entendia essa Paraxá de uma forma
como um ritual mesmo de purificação que a gente precisa para marcar o nosso crescimento, marcar o nível de consciência que a gente pode estar adquirindo a partir da própria reparação, né, da transgressão e da reparação que a gente tem. Então, eu fiz a interpretação, o estudo mais afastado do literal da escrita, né? Mas como é que a gente poderia dar significado para os dias de hoje? E eu estou em Brasília, acho que as pessoas sabem, a gente fala muito sobre governança. Então, acho que a Torá tem uma parte da governança espiritual que pode trazer para a gente uma filosofia judaica de como a gente pode estar trazendo para os nossos dias a dia, para o nosso dia a dia. E hoje aqui, acho que todo mundo está... Em relação à palavra, a gente tem que ter bastante observação e cuidado que a gente fala, porque realmente pode ser mal interpretado, enfim. Então, na verdade, o estudo foi mais instruído e trazido para os dias de hoje. Acho que não sei se era isso que você queria que eu falasse, gente. Fui pega de surpresa aqui, mas foi. Obrigado, Cláudia. Germano. Vitor, você me permite fazer uma visão bem distante do que você falou. Primeiro, uma oposição completa para Paraxá. Ela é extremamente machista, concordo completamente com a Janete, que a gente tem que olhar os dias de hoje, e eu não consigo entender de forma nenhuma como o parto para um menino ou para uma menina obriga diferenças de atuação. Então, eu acho que a leitura da Paraxá, ela me obriga a ser oposição. Não aceito. E aí fica a grande dúvida, por que a gente lê? A gente lê porque, em tempos, as coisas aconteceram, como diz a Janete. É muito difícil botar na minha cabeça, hoje, naquele tempo. Agora, pior ainda é eu querer respeitar hoje a cabeça daquele tempo. Aí é muito mais complicado. Essa é uma questão. Segundo, se eu tivesse que enaltecer o parto da menina, da mulher, eu diria que ela até tem uma colocação muito mais significativa do que a do homem. E essa mesma mulher vai ser mãe amanhã e nada mais forte para uma educação de criança, para uma vida familiar, do que a mãe presente. Então, acho que deveria ser exatamente o oposto, se houvesse alguma colocação de vantagem. Eu entendo que na época bíblica a força masculina ela determinava tudo, mas acho um absurdo nós queremos absorver isso hoje. Uma outra questão sobre falar mal, há uma coisa muito ruim que eu vejo também no texto, que é considerar a doença consequência de ter falado mal. E daí eu posso considerar que quem está doente é porque fala mal. Aí temos uma outra colocação extremamente difícil. A Cláudia colocou, então as manchas seriam causadas no espírito dos que sofreram de maledicências? Pelo amor de Deus, maledicência não tem nada a ver com dor física. Bom, olha, vamos aqui agradecendo a... Para mim é difícil, Janete, conectar o psiquiatra com a dor física. Porque primeiro eu iria ao médico para saber o que é, para depois ir no psiquiatra e não ao inverso. O psiquiatra normalmente não conserta a dor física. Repara que aqui ninguém fala como conserta, né? Fala só que observa, observação, tá? Vitor, deixa eu fazer uma consideração. Eu não escrevi isso, não. Eu escrevi que é uma abstração, era só a gente estar buscando algum significado, absolutamente. Não disse que não fui tão direta nessa colocação, mas se a gente pudesse, em algum momento, dar espaços de solitude para repensar e reparar, e que a gente se usa. Eu não acho que isso seja tão conectado. O estudo foi bastante distanciado, mas que a gente pode buscar algumas questões do que a gente faz
que vai atuar no nosso espírito, né? Então, do que o corpo faz tem ligação com o espírito, né? Foi mais esse sentido que eu escrevi. É isso. Olha, eu só queria trazer em um segundo não digo, mas alguns pouquíssimos segundos, um pedaço de uma coisa que eu li que é muito interessante, que a gente só coopera entre si, como sociedade, como ser humano, quando existe confiança. Tá? E o que gera confiança são as comunicações verbais, o que a gente comunica, o que a gente, né, passa para o outro. Então, na verdade, por que o Lashon Hara é tão grave, assim como o Vitor colocou, mais grave de todas as coisas ruins que podem ser feitas? Porque a gente justamente abala a nossa capacidade de cooperar, a nossa capacidade de congregar, a nossa capacidade de viver em harmonia. Por isso a Lashon Hara é muito grave. Né? A gente mexe com a confiança. Vitor, mais uma vez, faz o fechamento e agradecer muitíssimo. Muitíssimo. Olha. Tá ligado aí, está. As duas parashiotes são parashiotes que a gente sabe que são meio traumáticas. Quando você lê, a gente não tem dúvida de que elas não cabem no tempo de hoje. O Sérgio até brincou comigo antes, falou assim, cara, como é que você vai sair dessa? Porque se você vai ler literalmente o que está ali, enfim, a gente vai ficar condenando boa parte do que está sendo lido. E, curiosamente, até para te responder, Janete, o que você comentou antes, quando você lê até a interpretação de alguns rabinos, a impressão que dá, ainda rabinos da Idade Média, é que até eles, naquela época, se sentiam numa situação de eu não posso criticar muito, mas como é que eu saio dessa? Então, não é que hoje a gente... É nítido que você vê em cada comentário que o próprio Vitor leu, que ele está tentando dizer, pô, como é que eu driblo isso aqui, porque isso aqui não faz nenhum sentido. Mas a gente precisa de driblar? Não, eu acho que a gente não precisa driblar. Eu acho que é interessante, quando a gente está lendo a Parashá da semana, lê a Parashá da semana. A gente concordar com tudo, obviamente, a gente não precisa. Mas, assim, quando a gente lê, por isso que eu até comentei aqui, olha, é até curioso, eu não estou querendo pegar pesado, né? É até curioso ter essa diferença, que quando o filho é homem é uma coisa, quando a filha é mulher é outra. E pulei, porque eu não queria entrar no detalhe, mas, assim, não é que eu concordo. Segunda coisa muito que o Germano falou disso também, mas falou também da questão de... Pô, será que a maledicência, você falar mal, é tão grave ao ponto de você ter marcas no corpo por isso? A interpretação de que a marca do corpo vem por conta de um Lashon Hara também é uma interpretação, em nenhum lugar está escrito isso, né? E acho que com o conhecimento que você tem hoje, se você olha para uma psoríase, eu não sou médico, mas eu acho que vão talvez ligar isso a estresse, né? E obviamente não a alguma coisa ruim que você falou. Mas eu tenho para mim, aí vamos concluir, eu tenho para mim que sempre que eu leio a Parashá, eu quero primeiro ler o literal. Eu vou sempre ler o literal, vou ler o que os comentaram na época, e vou abstrair das coisas que eu acho que não pertencem ao meu tempo. Depois a gente pode entrar ou no embate com os comentários clássicos, ou sair pela tangente buscando uma outra leitura. E eu acho que a outra leitura aqui que eu fui atrás era uma leitura que conseguiram tentar sair de uma Parashá tão difícil no literal para algo, para focar no Lashon Hara, meio que independente dele te deixar uma marca no corpo, que seria a interpretação inicial dos rabinos da época. Então, voltando para o Lashon Tov, para a gente encerrar, eu acho que os comentários são super pertinentes, acho que essa discussão aqui é super válida, e vamos tentar sair daqui com o Lashon Tov, e também não vamos esquecer do Birkat Hamazon. Gente, então, bom dia a todos aí por mundo afora. Aqui a gente vai encerrar fazendo Birkat Hamazon, não é isso? Vitor, muitíssimo obrigado. Vitor, eu não estava dando a sua interpretação. Eu sei disso, eu sei. Eu estava criticando. O que eu critico não é nem só relacionado com a Parashá de hoje. É que às vezes a gente se detém